Olá, sou Douglas Noé, professor de Geografia. Estamos dando início hoje ao curso de Geografia voltado para as carreiras militares. Sintam-se à vontade, sentem-se e vamos dar início à aula de hoje que tem como tema formas de orientação, localização no espaço geográfico. A orientação e a localização do espaço geográfico é a primeira base da geografia voltada para a carreira militar. Ela tem total importância, é um assunto sempre frequente, cobrado em todas as provas, quase exceções, raríssimas exceções, em que esse tema não é apresentado, nas provas da carreira militar. Nós vamos hoje, então, trabalhar esse tema inicialmente e vamos discernir, separar, aprender exatamente aquilo que é necessário para um sistema de orientação, processo de localização, a parte de representação desse espaço, trabalhar isso em linhas gerais e trazer isso também uma parte para a geografia do Brasil. A gente começa trabalhando originalmente o geral para depois trazer para o local, que é o espaço geográfico brasileiro. Essa é a abordagem que a gente vai adotar aqui durante todo o curso de geografia. Então a gente faz uma abordagem sempre em linhas gerais, mundo, depois a gente traz a discussão para dentro da geografia do Brasil, sempre que for necessário, sempre que for possível, a gente traz isso também um pouco mais para dentro do Espírito Santo, para ir já assimilando com o conteúdo de Geografia do Espírito Santo, que isso também está dentro do nosso curso aqui. Então, na aula de hoje, é formas de orientação e localização do espaço geográfico. E aí, para a gente se orientar, a gente precisa voltar lá nos nossos ancestrais, ver quais eram os mecanismos utilizados pelos povos antigos nesse sistema de orientação. Como tínhamos diversos povos espalhados pelo espaço global, pelo espaço mundial, cada grupo, à sua época e de acordo com os seus conhecimentos técnicos, utilizavam mecanismos de orientação bem diversos. Alguns utilizavam o Cruzeiro do Sul, aqueles que estavam mais no hemisfério sul, outros utilizavam a Lua, outros utilizavam o Sol. Então, os meios, as maneiras de se orientar eram bem diversas na antiguidade, porque nós não tínhamos um grupo conhecendo o outro. Mas a partir do momento em que essas relações começam a ser estabelecidas, os grupos começam a se relacionar, um grupo vai tendo conhecimento do outro, faz-se necessário, então, a gente criar um sistema que seja padronizado, um sistema que seja globalizado. Porque não dá para que um grupo tenha relações com o outro, não tendo o mesmo sistema de orientação, de localização. Então, a partir dessas relações que vão se estabelecendo entre os diferentes grupos do planeta, vai-se necessário criar um sistema de orientação que vai ser utilizado por todos os grupos. Assim, o sistema de orientação vai se desenvolvendo e se padronizando. E aqui a gente tem esse sistema utilizado pelo Sol, que é aquele que foi originalmente o sistema de orientação mais utilizado e que foi sendo padronizado. A orientação pelo Sol, ela leva em consideração o movimento aparente do Sol. Temos de lembrar que quem gira pela teoria heliocêntrica é o planeta Terra. Então, o Sol está no centro do sistema e nós, que estamos no planeta Terra, giramos ao redor do Sol, movimento que a gente chama de translação. Mais para frente vamos falar especificamente dele, suas consequências, e também giramos em torno do eixo imaginário do próprio planeta no movimento de rotação. Outro movimento que a gente também vai abordar, trabalhando especificamente suas consequências, tudo mais logo mais adiante. Aqui a gente tem a orientação pelo Sol, então através do movimento aparente do Sol. Quando nós nos deslocamos da direita para a esquerda, nós que estamos aqui, percebemos o Sol girando no sentido contrário, por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. Onde o Sol nasce, a gente passou a denominar como nascente ou leste. Onde ele se põe, o poente ou oeste. Se a gente vê o Sol fazer este movimento de leste para oeste, é porque a gente está girando no sentido inverso, sentido contrário. Então, o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ele é no sentido contrário ao que nós vemos o Sol fazer todos os dias no horizonte. Por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. E aí a gente tem um primeiro sistema utilizando o Sol como referência, que é o nascer e o pôr do Sol. Porém, para um sistema de orientação, a gente precisa de outro eixo. E isso vai fazer com que a gente tenha que criar o norte e o sul que você tanto conhece. Como que faz para a gente determinar a posição norte e a posição sul,
utilizando o nascer e o pôr do sol. Nesse desenho que você está vendo aqui, está vendo que a mão direita aponta para o nascer do sol. A mão esquerda aponta para o pôr do sol. A frente sempre será o norte e as costas sempre será o sul. Assim, nós criamos os pontos cardeais, que são os principais, os primeiros pontos que foram sendo utilizados como base para o sistema de orientação que foi sendo padronizado, como disse há pouco. Isso faz com que a gente tenha um primeiro sistema de orientação padronizado e sendo cada vez mais utilizado por vários grupos de pessoas e países do mundo. Então, o movimento aparente do Sol é esse sistema que vai criar a chamada rosa dos ventos que a gente conhece tão bem. Porém, essa rosa dos ventos tem os outros pontos que a gente denomina como pontos colaterais e subcolaterais, que estão apresentados aqui. Aqui você tem esses pontos, aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A maioria das questões trabalham com a rosa dos ventos e a bússola com as suas siglas em inglês. Então, o leste, aqui, ele é visto com a letra E. E o oeste é visto com a letra O. O norte, em inglês, também começa com a letra N. O sul também começa com a letra S. Então, ele se mantém. Mas o leste e o oeste, pode ser que nas questões apareçam com a letra E, o leste, e a letra W, né, seja correspondente ao nosso oeste. Isso porque a maioria das questões usam a sigla em inglês. Então, aqui a gente tem os chamados pontos cardeais. Os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais foram sendo criados os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Entre o norte e o oeste, a gente tem o noroeste, que pode se apresentar também com NO. Entre o sul e o oeste, o sudoeste, SO. E entre o sul e o leste, o sudeste. Esses são os pontos colaterais. Então, você tem 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais. Ainda existem os pontos subcolaterais. Entretanto, as questões nunca solicitaram o conhecimento dos pontos subcolaterais, mas todos eles estão aqui. Eles ficam entre um cardeal e um colateral. Nunca foram cobrados em provas, mas estão aqui, e aí é a denominação, você vai vendo a sigla aqui e vai encontrando a sua correspondência, né, aqui no lado dessa própria imagem aqui da rosa dos ventos. Então, assim a gente tem um sistema de orientação básico, que passou a ser o sistema de orientação adotado em todo o mundo, né, como padrão, como disse. Esse processo, né, de pontos cardeais e colaterais, eles formam o que a gente vai chamar de rosa dos ventos com os pontos subcolaterais. Repetindo, subcolaterais nunca caiu numa questão, né, de questão voltada para provas de ensino médio, né, de carreira militar, mas estão aqui por via das dúvidas, eles estão aqui. Destacado os pontos cardeais e os pontos colaterais. Esse você tem que saber com toda qualidade, com toda certeza, sem maiores dúvidas, quais são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Esse sistema foi utilizado durante séculos, né, milênios, até um novo processo, nova criação, vir a ser criado e substituí-lo. A gente está falando disso que está aqui ao lado, que é a bússola. Esse sistema de orientação utilizando o Sol vai ser não trocado, mas vai ser modernizado pela bússola. A bússola, uma invenção chinesa, que vai usar a força do magnetismo como referência. Né, uma agulha sobre um ímã, uma agulha imantada, ela sempre vai apontar para o mesmo ponto, que é o polo norte, o ponto norte. Então, a gente passa a ter este instrumento, a partir deste momento, como o mecanismo de orientação, que agora você não precisa mais esperar pelo Sol, nascer do Sol. E aí você passou a utilizar esse mecanismo que tem como base agora o norte magnético. Se a referência no nosso sistema
né, usando o Sol, era o leste, nesse momento, o sistema agora usa e opera o norte como referência. São os mesmos pontos cardeais, os mesmos pontos colaterais. É a mesma rosa dos ventos. Só que a nossa referência sempre foi o leste no nascer do Sol. Com o surgimento da bússola, a nossa referência passa a ser o norte, que é para onde toda a bússola aponta. Então, o norte magnético se tornou a referência e fez surgir este equipamento, que é uma bússola, que foi utilizada a partir deste momento como principal mecanismo de orientação, né, para os povos daquele momento em que foi criado. Esse, né, instrumento, ele naturalmente tem muito mais vantagens do que o nascer do Sol. Primeiro, pelas questões climáticas. Algumas partes do mundo, algumas regiões climáticas, nem sempre o Sol está disponível, né? Você tem algumas localidades que ficam semanas, meses, sem o nascer do Sol apresentar-se por características do clima. Mais para frente a gente vai falar de clima, a gente vai entender melhor essas variações climáticas pelo planeta. Essa é uma aula mais para frente, e você vai entender o que eu estou me referindo aqui como essas diferenças climáticas globais. O fato é que essas questões climáticas, elas dificultam o uso, né, do nascer do Sol se eu não tenho o Sol. E também isso se deve, a gente vai falar disso ainda hoje, às diferentes lugares em que o Sol nasce. O leste e o oeste nem sempre são o mesmo ponto ao longo de todo o ano. Isso se deve à formação das estações do ano, ao movimento de translação, que, como já disse, a gente vai ver ainda hoje, entender um pouco melhor essas diferenças do nascer do Sol ao longo do ano, né, nas localidades do planeta Terra. Então, a bússola é um equipamento muito mais preciso, confiável e constante do que o nascer e o pôr do Sol. Por isso, ela passa a ser utilizada largamente, né, a partir do momento em que ela é criada e popularizada. A bússola, vamos lembrar, junto com o astrolábio, junto com outras ferramentas, foram fundamentais para o processo de navegações, as grandes navegações, todo o processo de controle, de tomada, né, da Europa, da América, da África, né, o caminho para as Índias, tudo isso foi sendo utilizado, essas ferramentas de orientação, em que os povos europeus, primeiramente os portugueses e espanhóis, né, dominaram esse conhecimento, assim como também conhecimento da engenharia náutica, a construção das naus, né, para se tornarem as grandes referências de navegação. E a bússola, junto com outras ferramentas, como disse, foram fundamentais nesse processo de reconhecimento, de controle, de desbravamento, né, inicialmente do território global, a partir, né, do século XV, XVI, quando as grandes navegações começam a acontecer. Então, a bússola é a nossa principal referência a partir deste momento. Este momento, né, a gente não usa mais uma bússola, a gente vai fazer uso daquilo que a gente chama de coordenadas geográficas. Aqui a gente tem, então, um sistema de localização. Esse sistema de localização, ele vai precisar de referenciais. Essas referências serão feitas a partir do formato do planeta Terra. O planeta Terra, ele tem um formato geoidal. O que é um geoide? Um geoide é uma esfera imperfeita. É uma esfera que possui protuberâncias, depressões, uma superfície completamente irregular. É como se nós pegássemos uma bolinha de papel, pegássemos uma folha de papel, amassássemos, tentássemos formar uma esfera. Ela não vai ser perfeita, ela vai estar irregular. Esse é o formato do planeta Terra verdadeiramente. Mas, para efeito de ensino médio, que é o nível exigido das provas da carreira militar, a gente considera o planeta uma esfera quase perfeita, uma esfera com 2 achatamentos. Esses 2 achatamentos, deixa eu tentar fazer aqui uma referência, ó, não ficou tão legal, vou tentar de novo. Não ficou legal de novo, mas vai ser assim mesmo então. Né? Minha habilidade com esta capacidade de desenho não é tão boa, conforme você pode perceber. Mas você vai entender o que eu estou me propondo aqui. Esta esfera tem 2 achatamentos. Um desses achatamentos fica para onde aponta o norte magnético. Então a gente passou a chamar essa região de Polo Norte.
No seu sentido contrário está o Polo Sul. Então aqui você tem esses dois achatamentos. Então você tem um achatamento no Polo Norte, um achatamento no Polo Sul. Esses dois achatamentos serão a parte inicial do nosso sistema de referencial. Entre o Polo Norte e o Polo Sul, nesse eixo, eu vou criar um sistema de referência. E para isso eu preciso traçar no sentido transversal, que corte o eixo Norte-Sul. Cada um desses traços que eu estou dando aqui, você está representado nessa superfície plana, é um traço que parece uma linha, mas na verdade ele tem um formato circular. Lembre-se do formato esférico do planeta. Então, ele faz esse deslocamento, ó. Ele é um círculo. Esse círculo, aqui a gente vai chamar de paralelos. Ok? Esses paralelos é onde eu meço a latitude. Então, essas linhas imaginárias são círculos que circundam a Terra no eixo Norte-Sul e que serão utilizadas como referência. Por quê? Este círculo, primeiro aqui, ele tem um tamanho menor do que este outro círculo. O tamanho deste círculo vai aumentando de acordo com o sentido norte para o sul. Até que ponto? Até o ponto do meio, até o ponto central, até a metade deste caminho, onde ele terá o maior tamanho, esse círculo máximo aqui. Esse círculo máximo a gente chama de linha do Equador. Ele é a nossa referência do eixo Norte-Sul. Então ele divide a Terra em duas metades, que a gente passou a chamar de hemisférios. Esse daqui é o hemisfério norte e este daqui é o hemisfério sul. A partir da metade, os círculos, os paralelos, voltam a diminuir. Então a gente tem aqui a linha do Equador, que é a minha referência do eixo norte-sul. E a partir do Equador, eu consigo medir essa distância ao norte ou ao sul. Essa distância é medida em graus. Ela não é medida em quilômetros, em centímetros, ela é medida em graus. Então, do referencial do eixo norte-sul até o Polo Norte, eu tenho 90 graus. Então, a variação da denominada latitude, ela é de 0 a 90 graus no sentido norte ou no sentido sul. Isso é o que a gente passou a chamar de latitude, e a minha referência é o círculo máximo, que é a linha do Equador. Esta é uma referência, mas não é o suficiente para eu me localizar. Para eu me localizar, eu preciso de pelo menos 2 eixos, que você aprende lá na matemática, no plano cartesiano. E para isso, a gente vai aqui desenhar de novo, e agora a gente vai traçar a referência no sentido leste-oeste. Aqui está o hemisfério leste, aqui está o hemisfério oeste. Desta maneira, eu preciso, seguindo a mesma lógica anterior, traçar no sentido que corte o eixo leste-oeste. Esse eixo leste-oeste precisa ser cortado no seu sentido transversal novamente, para que a gente crie um sistema de orientação, um sistema de localização. Do Polo Norte, aqui está o Polo Norte, ao Polo Sul, este traçado é um semicírculo. Um semicírculo. Olha, do Polo Norte ao Polo Sul. Se eu faço esse trajeto, eu tenho um formato esférico, então a gente tem aqui um formato esférico formando um semicírculo. Cada um desses semicírculos a gente passou a chamar de meridianos. Os meridianos são os semicírculos que servem como referência do eixo leste-oeste, que tem, então, o sentido transversal, que cortam o eixo leste-oeste. Só que todos esses meridianos têm exatamente o mesmo tamanho. Se eu percorro do Polo Norte ao Polo Sul em linha reta, ele sempre vai ter a mesma distância. Posso descer passando pela América do Norte, posso descer passando pela Europa, pela África, posso descer passando pela Ásia, pela Oceania, por qualquer parte. Se eu for do Polo Norte ao Polo Sul em linha reta, por qualquer trajeto, ele terá a mesma distância. Essa mesma distância, então, significa que todos os meridianos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, ao contrário do sistema criado, para o eixo norte-sul,
Aqui a gente não tem um meridiano maior do que o outro. E aí a gente teve que escolher um. No final do século XIX, quando foi criado esse sistema de localização, né, um para ser a nossa referência. E o escolhido foi o chamado meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele passa pela Inglaterra, que era, naquele momento, na conjuntura política, econômica, global, a nação mais importante, mais relevante, que tinha mais influência sobre os países, sobre as regiões do mundo. Então, escolheu-se um que passe pela região, capital, né, da região mais importante, da líder econômica, política do mundo, que era a Inglaterra. Então, o meridiano de Greenwich se tornou a referência do eixo norte e sul. Assim, ela vai ser a referência do que a gente passou a chamar de longitude. A longitude mede a distância também em graus da ponto qualquer da superfície até o meridiano de Greenwich. E como ele é um semicírculo, ele tem 180 graus. Então, ele tem 180 graus no sentido leste, 180 graus no sentido oeste. Aqui está a variação, só está faltando aqui a referência leste-oeste, ou em português, leste-oeste. Então, a gente tem aqui um outro referencial para o sistema de localização, que é a chamada coordenada geográfica. Agora, eu tendo um ponto, deixa eu tentar fazer isso aqui. Eu tendo uma localidade, aqui está a linha do Equador, aqui está o meridiano de Greenwich. Então, aqui é o Equador. E aqui é o meridiano de Greenwich. Ok? Se eu disser para você que eu estou neste ponto, eu posso te dizer a quantos graus eu estou do referencial norte-sul, que é a linha do Equador. Então, eu vou dizer para você, eu estou a tantos graus ao norte do Equador. Essa é a minha latitude. E posso te dizer, estou a tantos graus ao leste do meridiano de Greenwich. Isso aqui é a minha longitude. Assim, a gente tem um sistema de localização com precisão. Este ponto aqui, ele está a tantos graus ao norte do Equador e ele está a tantos graus ao leste de Greenwich. Dessa maneira, o planeta fica dividido, então, né, em duas referências. A referência no sentido norte e sul é a linha do Equador e a gente mede a distância denominada latitude. Já ia falar longitude, não pode confundir. E no sentido leste-oeste a gente tem a referência que é o meridiano de Greenwich. Estou apagando aqui para eu te mostrar uma denominação desses hemisférios. Se o planeta é dividido pelo Equador, ele se divide em dois hemisférios. Esse hemisfério é o hemisfério norte, também chamado de setentrional. O hemisfério setentrional. E esse daqui é o hemisfério sul, também chamado de meridional. Ok? E também tem uma terceira denominação para o norte. O norte pode ser chamado também de boreal. Pode ser chamado de boreal. E o sul também pode ser chamado de uma terceira denominação, chamado de austral. A expressão setentrional meridional já não é muito usual. A expressão boreal e austral, menos ainda. Mas já existiram algumas questões em que houve um fenômeno citado numa questão que dizia que ele era um fenômeno típico do hemisfério boreal, do hemisfério, e aí não usou nem a expressão setentrional nem a expressão norte. E aí você, para matar a questão, daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões, vou trazer algumas aqui, já antecipando, a gente tem, né, um conjunto no PDF de várias questões, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nessa questão específica que estou me referindo,
Se você não soubesse que o boreal era o norte, as opções dadas na questão, você não conseguia matar a questão. É muito menos usual, repito, né, o termo boreal, o termo austral, mas é necessário que se conheça. E aí, né, a aurora boreal é um fenômeno típico do hemisfério norte, né, e ao austral te remete à Austrália, talvez seja uma maneira, né, de você tentar assimilar, de ligar aí uma coisa na outra, talvez seja uma maneira mais fácil de você lembrar, né, dessas expressões. Do mesmo jeito que a gente tem os dois hemisférios no sentido norte-sul, a gente também tem a divisão do planeta nos hemisférios leste e oeste. Agora, a referência é o meridiano de Greenwich. Vamos tentar de novo desenhar. É incrível como cada vez fica pior, eu não consigo nunca melhorar esse desenho. Vou tentar mais uma vez. Nossa, ficou pior ainda. Desculpa pela vergonha que eu tô passando, tá, gente? Agora ficou perfeito, ficou ótimo. Perfeito pro meu molde, também para minha referência até então. Aqui está, né, de novo o planeta Terra. E a gente tem a referência agora no sentido leste-oeste, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich se divide também em duas metades. Aqui está o hemisfério leste. E aqui está o hemisfério oeste. O hemisfério leste também é chamado de oriental. Aqui é uma expressão muito mais comum, muito mais usual já no nosso vocabulário. A gente vive falando de sociedades, grupos ocidentais, orientais, cultura ocidental, povos orientais, então isso já está mais inserido no nosso vocabulário, diferente da expressão setentrional, boreal, meridional, austral, que são bem menos usuais. Então a gente tem a referência meridiano de Greenwich dividindo a Terra em duas metades. A metade leste, o hemisfério leste, também chamado de hemisfério oriental, e o hemisfério oeste, também chamado de hemisfério ocidental. Como essas são expressões muito mais usuais, isso aparece com muito maior frequência nas questões, na prova, tudo isso. Então, muito mais comum, né, essa expressão do que a expressão, como disse, de referência do hemisfério norte e hemisfério sul. Dessa maneira, localizando o nosso território, o nosso país, quando a gente pergunta onde o Brasil se localiza no espaço mundial, aí a gente tem esses dois referenciais. Então a gente precisa usar os dois referenciais como, né, para efeito de localização precisa. Então, em relação ao hemisfério norte e sul, em relação à linha do Equador, nós estamos predominantemente no hemisfério sul. Tem que lembrar que o Brasil é cortado pela linha do Equador. Menos de 10% do nosso território está acima da linha do Equador. Então nós temos um território predominantemente no hemisfério sul. Já quando a gente fala da referência leste-oeste, meridiano de Greenwich, aí a gente tem total presença, total território brasileiro está no hemisfério oeste, no hemisfério ocidental. Então, a gente tem esta precisão de localização quando a gente se refere à localização de um território. A gente precisa dar essa localização referente ao hemisfério norte-sul, que é a linha do Equador, e referente ao meridiano de Greenwich, que é a referência no sentido leste-oeste. Então não basta eu dizer, o Brasil está no hemisfério oeste, mas em relação ao norte e sul. O Japão está no hemisfério leste, mas em relação ao hemisfério norte e sul. Da mesma maneira que os Estados Unidos está no hemisfério norte, da mesma maneira que a África do Sul está no hemisfério sul. Então a gente precisa, para ser preciso, dar a real localização com referência ao hemisfério norte e sul, além do Equador, e com referência ao hemisfério leste-oeste, que é o meridiano de Greenwich. Então, retomando, para ficar claro, o Brasil está integralmente no hemisfério oeste em relação ao meridiano de Greenwich e está predominantemente no hemisfério sul em relação à linha do Equador, ok? Temos aqui um sistema de referência, então, feito. Temos, recordando, relembrando, para a gente poder aplicar isso em alguns exemplos daqui a pouco. Vamos lembrar o que está aqui na sua tela. A referência que a gente tem no sentido norte e sul são as linhas imaginárias que a gente chama de paralelos. Os paralelos são círculos
que cortam o planeta Terra no eixo norte-sul. Esse paralelo tem um paralelo máximo, maior de todos eles, que fica exatamente no meio do trajeto entre o Polo Norte e o Polo Sul, que é a chamada linha do Equador. Ela é a referência e, a partir desta referência, a gente mede a distância de um ponto qualquer até a linha do Equador, que a gente chama de latitude. Então, a latitude é a distância de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Ela varia de 0 a 90 graus no sentido norte e no sentido sul. Esse é o meu ponto primeiro de referência, a latitude. Depois, a gente tem, para um sistema de localização, como disse, 2 eixos. No eixo leste-oeste, a gente tem as linhas imaginárias, que são semicírculos, que a gente chama de meridianos. Os meridianos são semicírculos que cortam o eixo leste-oeste, que unem o Polo Norte ao Polo Sul em linha reta. Esses meridianos medem a distância de um ponto qualquer até o meridiano de Greenwich, que é o meridiano que foi escolhido por convenção no final do século XIX para ser referência, porque diferentemente dos paralelos, não existe um meridiano maior do que o outro. Todos os meridianos são exatamente iguais. Então, nós escolhemos o meridiano de Greenwich, que passa por Londres, capital da Inglaterra, para ser a referência do eixo norte-sul. Do eixo leste-oeste. Olha, eu me embolando aqui de novo. Do eixo leste-oeste. E a distância medida em graus até o meridiano de Greenwich, de um ponto qualquer do planeta, é o que a gente chama de longitude. Então, a longitude é a medida de um ponto qualquer em graus até o meridiano de Greenwich. Ela varia de 0 a 180 no sentido leste ou oeste. Temos aqui um sistema de coordenada geográfica. Coordenada geográfica, então, é o paralelo mais o meridiano. Se eu te perguntar qual a coordenada geográfica de um ponto, você vai me dar a latitude, que é a medida em graus de 0 a 90, para a linha do Equador, que é medida chamada de latitude. E você vai me informar o meridiano, você vai me informar a longitude, que é a medida através dos meridianos, que tem como referência Greenwich. Isso, então, é o que a gente chama de coordenada geográfica. Vamos tentar dar uma olhada aqui nessas linhas imaginárias. Como disse, as principais linhas imaginárias estão aqui mostradas neste mapa mundi. Olha o nosso território aqui. O Brasil, como disse, está integralmente ao oeste de Greenwich e predominantemente, olha, aqui está cortando o Brasil, a linha do Equador, então predominantemente está no hemisfério sul, ok? Esses paralelos, tem outros paralelos que recebem denominações. Você está vendo aqui o Trópico de Câncer e você está vendo aqui também o Trópico de Capricórnio. E você está vendo os 2 outros círculos polares. Esses paralelos que recebem nome, além da linha do Equador, que é a referência, como disse a linha, o círculo máximo de referência, esses outros paralelos denominados que você está vendo aqui, eles têm relação com a climatologia. Eles formam zonas térmicas, zonas climáticas. A gente vai falar deles quando formos falar de clima numa das aulas que vem por aí. Então, não precisa neste momento nos ater a essas denominações, a esses trópicos e círculos polares, mas já me antecipando, eles são utilizados como referência para zonas térmicas, zonas climáticas, que é o que a gente utiliza para falar da latitude, influenciando a temperatura, criando as zonas climáticas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Por enquanto, a gente só tem aqui a denominação para você já ir se habituando, mas a discussão sobre essas novas linhas, os trópicos e os círculos polares, ficam para a aula de climatologia. Aqui a gente tem, então, o mapa mundi com os paralelos denominados e com o meridiano denominado, que é o meridiano de Greenwich, ok? E aqui a gente tem um exemplo.
para a gente poder ver se nós entendemos perfeitamente a latitude e a longitude, as denominadas coordenadas geográficas. Nesse mapa mundi, você está vendo aqui embaixo, olha, ou na parte superior ou na parte de baixo, a gente está vendo aqui uma variação de 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então aqui você está vendo os meridianos, que são essas linhas que se apresentam na vertical. Aqui é um meridiano. Ó, meridiano de Greenwich e aqui os outros meridianos. Eles estão variando de 20 em 20 graus no sentido leste-oeste. Ok? Esses são os meridianos. E nas linhas horizontais, deixa eu trocar a cor aqui para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem. Nas linhas verticais, nas linhas horizontais, a gente tem os chamados paralelos, que aqui, no exemplo, estão variando de 10 em 10 graus. Ó, 10, 20, 30, 40. Então, aqui estão os paralelos. Os paralelos estão variando de 10 em 10 graus nesse mapa, nesse exemplo, e os meridianos estão variando de 20 em 20 graus. Se eu peço para você me dar a localização, a coordenada geográfica do ponto A. Então, aqui está o ponto A. Qual é a latitude e a longitude do ponto A? Aqui, latitude, longitude. Ó, longitude. A latitude, como disse, a gente mede pelos paralelos. Os paralelos se apresentam aqui nesse exemplo nas linhas horizontais. Então aqui você está vendo a linha horizontal em amarelo aqui. A linha horizontal que passa pelo ponto A é a linha de 50 graus. Estão vendo? Ela corta a localidade do eixo A. 50 graus, a referência ao Equador. Está ao norte do Equador. Então, a latitude do ponto A é 50 graus ao norte. Conseguiram entender? Perfeito? Agora eu preciso, para completar minha localização, achar a longitude. A longitude, como disse, são as que estão destacadas em vermelho. Elas são as linhas que se apresentam na vertical. Aqui você tem a linha vertical de 100 graus, que percorre de norte a sul e corta o ponto A. Esta linha, esse semicírculo, esse meridiano, é o meridiano de 100 graus ao oeste de Greenwich. Ó, nossa, deu para entender que ele está escrito oeste, não deu? Aqui você tem, então, a longitude, que seriam 100 graus a oeste, ou, lembrando da sigla em inglês, W. Então, aqui a gente tem a coordenada geográfica do ponto A. Então, a localidade A está a 50 graus ao norte, está a 100 graus ao oeste. Esta é a minha coordenada geográfica. O ponto B, 1 segundo, 1 minuto, para você tentar fazer aí. Tenta fazer, enquanto eu vou te lembrando de algumas informações aqui. Os paralelos são as horizontais. Medem a latitude. Variam de 0 a 90 graus, norte ou sul. Os meridianos são as que se apresentam verticalmente. Elas variam de 0 a 180 de Greenwich para o leste ou para o oeste. Beleza? Então, a gente tem as duas referências, o Equador e Greenwich. O Equador mede a latitude, são as linhas horizontais. Varia 0 a 90 ao norte, 0 a 90 ao sul. Meridiano de Greenwich mede a longitude. São os semicírculos que se apresentam verticais no mapa, como esse que está aqui, que varia de 0 a 180 ao leste, 0 a 180 ao oeste. E aí? Conseguiu fazer a letra B? E a C e a D? Vamos fazer então, a partir de agora, vou te dar aqui o gabarito
dessa questão. O ponto B, de latitude, ele tem este paralelo que corta. Ó. Paralelo é o de 40 graus. Então, ele está a 40 graus ao norte. Então, 40 graus ao norte do Equador. O ponto B também tem de longitude. O ponto B tem de longitude 80 graus. Beleza? Para chegar até Greenwich, percorreu 80 graus. 80 graus ao leste. Então, sua longitude é 80 graus leste. Ou, lembrando da sigla em inglês sempre. Não está aparecendo um 80. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Agora sim. E o ponto C? Ponto C, latitude e longitude. Qual que é mesmo? A linha que é a referência da latitude. As linhas são os círculos que se apresentam horizontalmente, que são os paralelos. O paralelo que passa pelo ponto C é o paralelo 20 graus ao sul. Ó. 20 graus ao sul. Então, agora a gente tem uma localidade que está no hemisfério meridional, ou austral, hemisfério sul. E esta localidade tem de longitude, a longitude é a semicírculo vertical. Esse semicírculo vertical que corta o ponto C é o 40 graus ao oeste. Então, 40 graus ao oeste é a longitude do ponto C. Perceba que era uma localidade no Brasil, no litoral do Brasil. Então, está ao sul e ao oeste. E, por último, a gente tem o ponto D. O ponto D está de latitude o paralelo que passa por ele, que é a linha horizontal, é o paralelo de 10 graus ao sul. Então, 10 graus ao sul também é uma localidade no hemisfério sul. E a longitude é o meridiano, o semicírculo, que aqui apresenta-se verticalmente, que passa pelo ponto D, é o 20 graus ao leste. Então, 20 graus ao leste é a longitude. Assim, estão os 4 pontos e suas respectivas coordenadas geográficas aqui apresentadas. É uma atividade, né, para você tentar praticar. E latitude, longitude, a gente precisa praticar. Porque muitas vezes, com a minha fala, te lembrando que a referência do sentido norte-sul é a linha do Equador, que ela varia de 0 a 90. Eu te lembrando que a referência leste-oeste é Greenwich, que varia de 0 a 180. Fica fácil de você lembrar, né? Fica fácil de você fazer, porque eu estou aqui te rememorando. Então, esta parte do conteúdo especificamente é uma parte que você precisa fazer atividade. E falando de atividade, tem algumas atividades que estão no final desses slides, a gente vai fazer essas atividades, e tem também um documento em PDF que tem mais de 20 atividades sobre esse assunto, sobre o assunto da nossa primeira aula. E esses exercícios, eles estão num documento, e existe também um outro documento em separado com os gabaritos. E aí, a proposta um tanto óbvia, mas deixando ela aqui apresentada, é que você faça as atividades para depois consultar o gabarito. Faça todas elas, estude, faça a atividade e depois vá ao gabarito para você confrontar o que você acertou, qual é a que você errou, se você consegue identificar por que errou, qual é a causa desse erro, para a gente poder, né, praticar esses exercícios da maneira correta e exercitando assim e aprendendo, e segurando, fazendo com que esse conteúdo fique, né, preso para que você tenha na prática a exemplificação do seu nível de entendimento, do seu nível de aprendizagem, ok?
Então, você tem atividades aqui no final, sempre põe 6, 10 atividades aqui no final de cada slide, mas também sempre vou colocar em anexo uma lista de exercícios e um outro documento com o gabarito desses exercícios comentado. Então, todos os exercícios você tem o comentário, ao final da execução do exercício, você vai ao gabarito que lá tem a resposta e um comentário, né, relativo àquela questão. Então, aqui é uma maneira de tentar fixar, exercitar. O ideal é que você assista a aula, estude, faça atividade, na sequência, vá ao gabarito. Cada aula você estuda. A aula dada é aula estudada. Então, dei a aula, assisti a aula hoje. Está assistindo aí que hora? Na madrugada? De dia? Está no seu intervalo aí? Terminou de assistir? Vai lá, pega, dá uma estudada no material que você tiver e tenta fazer os exercícios. Fiz o exercício, vou ao gabarito, assim a gente vai produzindo, Ô caramba, olha a minha trava-língua aqui. Apreendendo, não só aprendendo, como fixando, como segurando, como retendo isso daí. Então, essa estratégia é o que a gente sempre propôs. E a estratégia que eu julgo mais adequada é estudou, né, assistiu a aula, estudou, fez exercício, vai ao gabarito. Então, sempre nessa sequência. E não deixe muito tempo de intervalo entre assistir a aula e fazer, né, o estudo para depois fazer o exercício. Porque, naturalmente, vai alguma coisa se perder. Com a aula ainda na sua cabeça, lembrando de uma fala ou outra, de uma passagem ou outra, você vai conseguindo conectar, vai criando conexões que são necessárias para que você apreenda o conteúdo, para que ele fique preso, para que ele fique retido e que você não esqueça mais e não tenha os famosos brancos na hora da prova, tá bem? É isso que a gente tem de coordenada geográfica apresentada aqui. Aqui você tem, né, esse exemplo, essa atividade que a gente fez aqui juntos, para que você possa saber na prática como que isso é feito. E agora você vai fazer sua prática sozinho nos exercícios que tem aí, tá bem? Um minutinho aqui para eu beber uma água e a gente já volta.